A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, povo santo. Como eu disse, nós estamos aqui em 30 dias de consagração, 30 dias de propósito com Deus, e hoje eu vou fazer a leitura do capítulo 2 do livro de Gálatas. Acompanhem comigo. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi por causa de uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para reduzir-nos à escravidão. Não nos submetemos a eles nem ainda por uma hora, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não importa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão. Pois Deus, que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim com eficácia para com os gentios. Quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Quefas e João, que eram considerados como as colunas, deram-nos as destras da comunhão, a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Recomendaram-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas depois que chegaram, foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam corretamente, conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como o judeu, por que obriga os judeus a viverem como os gentios? Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, que somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, é Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amados, o capítulo 2 está
destrinchando o que Paulo fala, que algumas pessoas lá no capítulo 1 tentaram mesclar o Evangelho de Cristo, né, com a religiosidade judaica. Nós temos que ter cuidado. Tome cuidado para você não misturar o Evangelho. O Evangelho é muito simples. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, que significa boa notícia, né? O Evangelho de Cristo é a boa notícia que temos em Cristo. É a boa notícia que Cristo veio trazer ao mundo. Que agora nós podemos ter paz com Deus mediante o perdão dos nossos pecados. E isto não é pelo que nós fizemos ou venhamos fazer, não é porque somos bonzinhos, não é porque eu não bebo, não fumo, não roubo, não é porque eu não me prostituo, não é por causa das obras da lei. E eu posso ter meus pecados perdoados pelo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. O Evangelho é muito simples. Está escrito assim, olha, fiel e digna de toda aceitação é esta palavra, que Cristo Jesus veio ao mundo resgatar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, o Evangelho de Deus, ele diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a este mundo, nasceu de mulher, foi criado neste mundo, ele fez a vontade de Deus, padeceu sob as mãos de Pôncio Pilatos, foi crucificado no Calvário, na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, está à direita de Deus e por nós intercede. O Evangelho é muito claro, diz que se nós acreditarmos em Deus e em Jesus Cristo, o enviado de Deus, e nos arrependermos dos nossos pecados e nos convertermos, ou seja, mudarmos de direção. Antes estávamos caminhando para longe de Deus, agora começamos a caminhar em direção a Deus. Se nós fizermos isso, nós somos salvos. O Evangelho diz claro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, não tem nada que eu possa fazer ou deixar de fazer para ser salvo. Tudo já foi feito por Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, se você crê no seu coração e faz confissão com sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador, você será salvo. Aí você pode dizer, mas pastor, e a vida? A vida cristã é um processo de santificação que aquele que uma vez foi salvo vai passar a viver como salvo. Então ele vai aprender a caminhar uma nova vida, agora uma vida em direção a Deus. Ele antes caminhava para longe de Deus, agora ele está caminhando em direção a Deus. É mais ou menos como se você pegasse um copo, furasse embaixo, um copo cheio, ele vai esvaziando. Você furou ele embaixo, vai esvaziando. E o outro copo que estava vazio, você vai colocando água, ele não está furado. Então, o homem sem Deus é um copo furado. Por mais que ele esteja cheio, ele vai esvaziando. Mas o homem, quando ele resolve andar em direção a Deus, ele agora tem o buraco tapado ali e ele começa a ser cheio da presença de Deus. Olha só, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado fez um buraco na vida do homem. E essa glória de Deus, né, fomos destituídos, vem sendo apagada. Mas quando o homem recebe a Cristo, o buraco foi tapado. Ou seja, aquela brecha do pecado foi tapada. Você agora começa a ser cheio do Espírito. Vai chegar um momento em que os dois podem estar até aqui assim, só que um está esvaziando e o outro está se enchendo. Quando nós nos convertemos, nós começamos a caminhar em direção a Deus. A nossa velha vida é abandonada e a gente adquire uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente e que você jamais dê brecha para o pecado, né? A fim de que o pecado é que nos afasta de Deus, ou seja, esvazia a glória de Deus de nós. Então, Cristo morreu na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo não abriu mão disso, não se submeteu a religiosidade alguma, para que a verdade do Evangelho permanecesse intacta e fiel e chegasse a nós. Somos salvos em Cristo. Somos salvos pelo que Cristo fez. Não há nada que possamos fazer ou deixar de fazer para a nossa salvação. Apenas temos que permanecer em Cristo. Olha, 30 dias de propósito com Deus. Hoje é sábado, hoje é dia 21 de outubro e é o segundo dia do nosso propósito.
Ore conosco, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, graças te damos, Senhor, por mais um dia, por vencermos, ó Deus, o primeiro dia de propósito, estamos vivendo o segundo dia. Que o Senhor permaneça conosco para todo sempre. Amém. Fica com Deus.